Olá, eu sou o Ablitai e hoje nós vamos conversar sobre nada mais nada menos que Vendetta Oculta, tá? A mais nova aventura aí de Ordem Paranormal. E hoje, pode ficar tranquilo, sem spoiler, eu vou te contar aqui tudo sobre Vendetta Oculta, porque eu já li a história inteira, o material tá muito bonito e eu tenho bastante coisa pra falar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo saber tudo sobre Vendetta Oculta. Vamos lá, eu vou começar falando sobre os aspectos técnicos ali, né, de Vendetta Oculta, tá? É um material na capa brochura, acho que com a finalidade de tentar baratear o produto. Ele tem mais de 140 páginas e ele é composto ali por 4 aventuras de ordem paranormal, gradativas, né, ou seja, de Next 0, que vai subindo ali até finalizar no Next 35, e na qual nós vamos ter um plano de fundo mais ou menos interligado. Tá, isso aí falando pra vocês, sem spoiler, podem ficar tranquilos, tá? E aí, a gente tem nessas aventuras uma espécie de plano de fundo que pode ou não interligar todas elas. Então, você pode jogar ali em Vendetta Oculta como se fosse realmente uma mini campanha, ligando todas essas aventuras entre si numa campanha, ou você pode jogar elas isoladamente, sem problema algum, tá? Se você acompanha o canal aqui, você já vai saber que... Você deve lembrar que eu fiz um vídeo sobre coisas que eu odeio em Ordem Paranormal. E olha, eu fiz um vídeo sobre as coisas que eu amo também, mas ninguém viu esse vídeo. Parece que o ódio, ele sempre fala mais alto, né? De qualquer forma, eu fiz um vídeo sobre as coisas que eu odeio. E uma das coisas que eu citei lá é sobre Ordem Paranormal não ter uma campanha pronta, né? Uma aventura longa ali pronta com esses temas pra gente jogar. E Vendetta Oculta, ele vem até um pouco com essa premissa de tentar resolver aí esse problema. Mas aí fica a questão, né? Será que conseguiu? É isso que a gente vai analisar. Eu vou passar por cada uma das aventuras falando aqui a minha impressão pra vocês. Eu vou falar a sinopse delas, mas como eu disse, podem ficar tranquilos que eu não vou revelar nada de spoiler, nada sobre a aventura, caso você deseje jogar. Importante dizer ainda que, se você ainda não tem o Vendetta Oculta, você pode comprar diretamente lá pelo site da editora Jambô e utilizar o nosso cupom Dados Mágicos, que vai te dar um descontinho na hora da sua compra e ainda ajudar o canal, o melhor dos dois mundos, tá? Então se você não tem, a hora é essa. Ainda assim, eu vou falar pra vocês as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei. Vamos lá, a primeira aventura, ela é um prólogo, tá? Ela chega assim, ali, não é nem uma missão completa, apesar dela render mais de uma sessão, se você souber gerir ali a parada, tá? A primeira aventura, ela é Fumaça Púrpura, é a missão 0, e basicamente ela fala o seguinte: um idílico passeio de trem pelos vinhedos da Serra Gaúcha se transforma em um terrível pesadelo. Ao descobrir que a realidade não é como se pensava, um grupo de desconhecidos precisará se unir e superar os perigos inimagináveis se quiserem escapar com vida. Essa primeira aventura, galera, Fumaça Púrpura, ela foi escrita pela Kali, que eu tive o prazer já de conhecer. Ela inclusive jogou uma sessão de RPG aqui com a gente, né? Uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito querida e também uma baita de uma escritora, né? Eu já falei do outro livro dela aqui, que é o Dado Selvagem, tem vídeo no canal. E nessa aventura da missão 0, na qual ela foi a principal responsável ali, nós temos um jeito de você iniciar uma campanha, de você relacionar personagens que até então não se conheciam e fazer com que eles tenham que se unir em prol de um objetivo maior. Isso funciona muito bem dentro da aventura, tá? Inclusive, eu acho que ela é uma aventura bem pesada até, tá? Pra ser a aventura de abertura. Pesada no sentido de... tem ali uma característica gore que acontece, que ela pode dar uma assustada. Eu acho que eles fizeram isso de propósito ali, na tentativa de falar, olha, o Ordem Paranormal, ele é sim um RPG de terror. Então tem ali uma situação dentro do trem que deixa isso bem claro, se você ainda tinha alguma dúvida. Além disso, ele traz pra gente o objetivo principal, que é colocar essas pessoas que não tinham conhecimentos do paranormal tendo conhecimento do paranormal, tendo que lidar com isso, e também uma possível entrada para a Ordo Realitas, né? Que ela funciona aqui, a gente é cânone, né? Então tudo se passa no mundo realmente de Ordem Paranormal, a série, né? Todo o complexo ali de Ordem Paranormal, inclusive aparecendo personagens conhecidos, tá? Isso é o que eu vou falar sobre a aventura da Fumaça Púrpura em si. Ela é difícil? Não, galera, tá? Ela pode ser realizada em até 2 sessões, ela não tem um grau de dificuldade muito grande, mas, claro, os jogadores de primeira viagem podem sofrer um pouco ali, tá? E além disso, o que eu queria dizer é que ela tem um puzzle, né? Um quebra-cabeça, mas ele é muito simples de resolver, é só para o pessoal que nunca teve contato com esse puzzle antes saber mais ou menos o que fazer ali, né? Saber que existe esse tipo de mecânica no RPG de mesa. De forma geral, eu acho que ela é uma boa aventura de introdução, ela se propõe a ligar os personagens desconhecidos e apresentar o paranormal, e ela cumpre isso muito bem.
Antes da gente passar para a segunda aventura, eu preciso fazer um alarde aqui para vocês, tá? Em dezembro, nós jogaremos aqui no canal, inclusive, essa aventura prólogo aí, e também a primeira aventura que é a que eu vou falar agora para vocês. Então, é importantíssimo que você ative o sininho de notificações do canal para ficar sempre ligado, tá? Fique esperto. E além disso, tem uma novidade de Ordem Paranormal que eu vou falar lá no final do vídeo, oficial, tá? Um futuro lançamento que tá chegando aí. Muito bem, a segunda aventura, galera, ela é a Canção do Mar. É a missão 1 ali, já com os jogadores em 5% de exposição paranormal, né, de Nex. E basicamente essa aventura, ela fala o seguinte: os agentes são enviados para sua primeira missão, investigar um mistério na ilha da Praia da Sereia. A bela paisagem contrasta com cadáveres surgindo do mar, e o medo começa a se espalhar. O nevoeiro que se derrama pela areia à noite é natural ou fruto do outro lado, que parece estar amaldiçoando o lugar. Essa aventura, galera, essa missão 1, ela foi feita lá pela galera do Grimório Paranormal, né? O Everton e a Yasmin, o mais conhecido como a Kiel e a Yas, né? Eu uso o Grimório Paranormal há muitos anos aqui no canal. Se vocês verem ali as one-shots que a gente faz de Ordem Paranormal, cara, 90% delas tem coisa do Grimório Paranormal, é um projeto do Catarse muito interessante de se ver. Eu já falei dele aqui em outras oportunidades, também em outros vídeos. A Canção do Mar, galera, ela é uma aventura bem diferente, tá? E é uma das minhas favoritas, eu vou dizer a verdade pra vocês. Ela tem um clima muito interessante e ela tem uma proposta de mostrar os dois lados de Ordem Paranormal. Um deles que as pessoas duvidam até que existe, né? Que é o lado investigativo. A aventura, e aí isso vai para as outras aventuras que eu vou falar daqui pra frente, elas se dividem em duas partes, né? Uma parte que ela é realmente focada ali na investigação, ou seja, os personagens eles precisam reunir informações, verificar o que está acontecendo, pensar, fazer um plano e etc. E a segunda parte que ela é focada no combate, no vamos ver. Ainda assim, existem possibilidades alternativas de você resolver as situações, o que é muito interessante. Os personagens, os NPCs da Canção do Mar, foi uma das partes que eu mais gostei. Eles realmente são bem cativantes, assim, você consegue ter interesse por eles. E, obviamente, eu não vou dar spoiler aqui, mas a criatura dessa aventura é a mais legal do suplemento aí Vendetta Oculta, tá? É a mais criativa, que tem os golpes mais interessantes, e ela é muito legal porque ela tá literalmente enraizada na cultura brasileira, que enriquece ainda mais. Então essa missão 2 também, ela é muito boa, tá? Ela é um pouco extensa, você vai fazer ela ali em mais de 2 sessões, eu tenho certeza disso, a menos que seus jogadores aí rushem boa parte da investigação. Ela tem bastante roleplay para ser feito na primeira parte, mas na segunda parte ela compensa com uma boa dose de porradaria. E como eu disse, o monstro, ele vem aí como um dos meus favoritos. Eu gostei bastante dessa aventura, eu posso talvez dizer que essa foi a que eu mais gostei. Depois disso a gente vai para a missão de número 2, aquela de 15% de Nex, chamada ali de Distúrbio Selvagem. Essa aventura ela foi escrita pela Karen Soarellen, que já é uma autora consagrada, já falei dela várias vezes aqui no canal, principalmente para quem acompanha a parte do canal de Tormenta 20, né? Ela escreveu já algumas obras, alguns romances ali de Tormenta 20, já deu uma entrevista aqui pro canal e tudo mais. E essa aventura, então, ela foi totalmente ali pensada por ela. Eu posso dizer que Distúrbio Selvagem é a aventura mais longa do suplemento, aquela que você vai demorar mais sessões para realizar. Ela fala o seguinte pra gente, tá? Animais silvestres estão se comportando de forma violenta em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Quando jacarés fogem de seu tanque e fazem a primeira vítima fatal, um membro local da Ordo Realitas percebe padrões paranormais e pede para investigar a anomalia. Essa aventura, então, ela vai tratar pra gente sobre uma parada mais ambiental, e ela vem forte ali naquele plano de fundo que eu comentei no início do vídeo, que liga as outras aventuras. Ela tem um ponto muito importante relacionado a isso, mas ao mesmo tempo ela consegue subverter a proposta, o que é muito interessante, né? Ela tem ali o famoso plot twist que a gente tanto gosta, né? Eu, pelo menos, sou bastante fã. Ela é bem longa, ela tem uma parte investigativa, né, realmente longa ali, que você vai ter bastante coisa para os jogadores investigarem, irem atrás, coletar informações e tudo mais, para tentar entender no primeiro momento o que está acontecendo, e aí no segundo a segunda parte da aventura começam os desdobramentos e as revelações para esse plot twist que eu comentei. Outra coisa muito legal dessa aventura aqui, nessa missão de número 2, são as regras especiais, tá? Aqui a Karen, ela não traz só a história interessante de plano de fundo, né, uma investigação envolvendo ali ecologia, como ela também traz algumas mecânicas novas. Uma delas são as regras especiais ali de sucesso parcial e sucesso completo. O que é isso, tá? Basicamente ela fala pra gente que no teste você vai ter 2 tipos de possibilidades.
pode ter um teste em que você vai conseguir a informação que você quer, você vai conseguir revelar aquilo que está oculto, mas se você tiver um teste melhor ainda, você consegue uma informação ainda mais completa. Ou seja, o teste ele vai ter dois tipos de dificuldade, né? Dois testes. Por exemplo, DT15 e DT20. Se você passa no DT15 ou mais, você tem uma informação interessante. Mas se você passa na DT20 ou mais, você vai ter uma informação ainda mais interessante. Isso pode, inclusive, se subdividir ali em testes derivados e testes especiais, o que é bem interessante. Outro detalhe que a gente tem que ressaltar, não tem como, é que essa aventura ela não é linear. Então existe um pedaço ali da aventura em que os jogadores vão poder optar e escolher por qual lugar ir. Obviamente, você não precisa colocar todos esses lugares na sua aventura, e isso faria com que a aventura corresse mais rápido. Mas eu acho que é interessante abusar um pouco dessa parte investigativa e fazer com que os jogadores vão todos ali, investiguem o máximo que der, até porque isso vai ajudá-los ali talvez a prever ou ter mais provas sobre o final da aventura e o que eles vão encontrar por lá. A criatura, ela é bem interessante também, a criatura do final, mas eu ainda prefiro a da missão 1, tá? Pela sua natureza, digamos assim. Ainda assim, ela apresenta um combate bem considerável e já chega ali do médio pro difícil, tá? Já é um combate bem mais, principalmente para iniciantes, né? Pensando que esse suplemento aqui ele vai vir muito bem a calhar para aquela pessoa que não joga Ordem Paranormal rotineiramente. Ela sim, é um combate mais difícil, sim. De forma geral, eu acho que você deve encarar essa missão número 2 sem pressa. Deixe os jogadores se enturmarem nas primeiras missões e realmente desfrute da jornada dessa aventura. Seria a terceira, né? Mas é a missão 2, porque a primeira é um prólogo. Deixa eles desfrutarem dela aos poucos e sem pressa na investigação, sabe? Eu sei que às vezes isso pode ser um pouco difícil pela ansiedade da galera, mas vai ser mais recompensador no final, na minha opinião. A nossa última aventura, a missão ali de número 3, ela é Next 25%. Se você tá acompanhando o vídeo até aqui, você já deve ter percebido que tem alguma coisa errada aí, né? Como assim? A primeira aventura, ela é 0% de Nex, a segunda é 5%, mas aí a terceira, ela já é 15% de Nex. Pois é, galera, as coisas vão evoluindo, tá? Desde a primeira missão e na segunda missão também, dentro da aventura, os personagens já acabam evoluindo ali o seu Nex, né? Upando o Nex, tendo mais exposição paranormal conforme as coisas vão acontecendo. Isso faz com que eles, dentro da aventura, tenham o up, não só no final, como a gente às vezes é acostumado ou poderia pensar, que é bem interessante. Então, a primeira missão, né, a missão de número 1, pós-prólogo, ela começa com 5% de Nex, mas a missão de número 2, ela começa com 15%, ou seja, dentro da aventura ali da missão 1, eles já pegam 10% de Nex e, por consequência, a trilha dentro de Ordem Paranormal. Essa última missão, a missão de número 3, ela é chamada Coração da Insanidade, e ela foi escrita ali por uma autora que eu até então não conhecia, não tinha tido contato, que é a Elisa, tá? Essa aventura, então, ela é de 25% de Nex, e ela fala o seguinte pra gente. Após décadas em silêncio, um velho manicômio assombrado volta a clamar vítimas. 4 influencers caça-fantasmas desapareceram ao passar a noite no sanatório amaldiçoado. Agora, os agentes são enviados para encontrar os jovens, encarar o passado e sobreviver ao mal que reside nesse lugar tomado pelo paranormal. É isso que fala aí pra gente Coração da Insanidade. Então a gente vai vivenciar aqui um clássico manicômio, né? Um lugar muito típico aí nas histórias de terror. E é legal que eles coloquem esse tipo de estereótipo dentro do Ordem, pra gente também não fugir tanto assim, né? Do ambiente conhecido da galera do horror e do terror. Essa aventura em si, ela dá o desfecho, digamos, da aventura, o que não é muito bem um desfecho, né? Eu preciso dizer pra vocês que essa história ela tem um final aberto, digamos assim, que você mesmo, narrador de RPG, pode continuar com o seu grupo explorando. Então, ela dá um final pra história, mas ao mesmo tempo ela permite que você, caso queira, continue jogando com seus amigos por conta própria, né? Tipo assim, olha, você caminhou até aqui e agora você pode andar com as próprias pernas, o que é bem interessante. E aí eu gosto e desgosto, tá? Desse tipo de coisa, porque eu acho legal você deixar pontas ali, né, para o pessoal continuar jogando caso queira. Isso faz com que o suplemento em si ele não seja fechado nele mesmo, ele permite que você continue explorando outros aspectos ali, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de uma história fechadinha, né, de um negócio bonitinho ali, redondinho e tal. Então eu entendo que vai gerar críticas para os dois lados e é normal, né, eu acho que faz parte.
Aqui nós temos já uma profundidade bem maior sobre o vilão principal da campanha. É aqui, efetivamente, em que nós temos um contato com ele, digamos assim. A gente descobre várias coisas interessantes, inclusive maiores revelações para com o universo de Ordem Paranormal, todas as coisas canônicas, e isso é bem interessante. E o livro ele deixa também várias dicas para você continuar a história, mesmo que ele não tenha escrito, né? Ele fala, olha, você pode continuar por aqui, você pode fazer isso, você pode trazer esse elemento para continuar jogando com seus amigos por conta própria. Essa aventura em si, ela tem o vilão muito bacana, né? O vilão é bem interessante realmente. Eu acho que os jogadores eles vão ficar curiosos para saber mais sobre esse sujeito e principalmente como detê-lo e tudo mais. As criaturas em si, elas são muito interessantes. Mas ainda assim, eu acho que essa é a que eu menos gostei dentre as 4 aventuras que existem, sabe? Eu acho que a parte da investigação dela também tem bastante coisa pra você ir atrás, né? Eles mantêm aquela fórmula de fazer toda uma primeira parte de investigação e uma segunda parte mais de combate. As criaturas dessa aventura, elas são muito interessantes, tem referências, inclusive, a jogos aí bem conhecidos que a galera vai se amarrar. Mas eu não sei, eu acho que essa foi a aventura, na minha opinião, aí mais fraca entre as 4. De forma geral, falando do suplemento em si, Vendetta Oculta, ele vale? Cara, vale demais, porque você vai ter ali uma experiência completa de Ordem Paranormal, apesar desse final aberto ali que eu comentei, né? Você tem sim uma experiência fechada, você vai ter os seus jogadores se desenvolvendo, criando relações, passando por situações, e no final ainda conseguindo levar justiça ao que precisa ser feito, sabe? É isso que eu quero dizer aqui sem spoiler. Então, ele vem para sanar uma das grandes reclamações que eu mesmo tinha ali com o cenário de Ordem Paranormal enquanto jogo, né? Que faltava realmente uma campanha pronta pra galera jogar, e isso é muito legal. Eu espero que venham mais dessas aventuras. Eu acho que isso ajuda muito o pessoal a entender como se joga Ordem Paranormal também, porque muita gente que reclama sobre a investigação de Ordem Paranormal é porque não teve ali uma aventura pronta, digamos assim, pra experimentar e conseguir fazer. É a galera que pega um livro de regras e sai fazendo a própria aventura ali, sem dar os devidos detalhes. E o Vendetta Oculta, ele vem muito como um guia pra mostrar pra galera, olha, se você quer fazer uma aventura de Ordem Paranormal, é muito legal você fazer desse jeito aqui. Faz uma primeira parte de investigação e bota lá na segunda parte o combate. Então o sistema ele se propõe a combate, vai ter combate. O sistema se propõe a investigação? Segundo algumas pessoas, não, mas aqui ele vai mostrar pra gente que você consegue sim fazer uma investigação. Obviamente não é nada extremamente elaborado, nossa, vou ter que fazer anotações, botar pull sheets, ligar, né, aqueles quadros investigativos e tal. Você não vai ter que quebrar tanto a cabeça pra resolver as coisas, mas ele tem um elemento investigativo, de você ter que ir atrás pra coletar informações e tudo mais, tá? Eu acho que isso era o que eu queria dizer com relação à parte investigativa das aventuras. Os jogadores, eles precisam se situar do que está acontecendo antes de efetivamente começar a missão. Isso é muito legal também porque ele dá um toque de imersão diferente, né? Você acaba se sentindo ali mais parte daquela aventura e pensando que, tipo, olha, eu não vou ter tanto as coisas de mão beijada, afinal, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui para descobrir os próximos passos e por onde ir, e isso é muito bacana. De forma geral, galera, agora eu já li a aventura, falta jogar, né? Como eu disse, em dezembro aí, e começo de janeiro também, a gente vai jogar aqui no canal o prólogo e a missão 1. O resto eu não sei, aí vai depender do desempenho das lives aí, como que as coisas vão rolar, mas eu tô bem animado pra trazer o Vendetta Oculta pro canal. E eu espero muito que venham mais aventuras prontas como essa, tá? E aí, a surpresa que eu tinha ali, que eu queria falar pra vocês, inclusive, é sobre um projeto do Catarse, que tá em Avise-me, né? O que significa isso? Significa que é um projeto do Catarse que vai ser lançado. Eu não tenho maiores informações sobre isso, essa altura que o vídeo tá sendo postado, eu acho que eu já posso revelar, né? Nós temos ali, junto com o livro, os 3 posters aí de agentes do Ordem, e eles tinham ali uma espécie de arte, né, um enigma que você precisa desvendar para chegar em um lugar, e o lugar que você precisava chegar, creio eu, né, eu posso estar errado, mas eu acredito que era isso, era nesse link aí pro Catarse. É um link de arquivos secretos, né, vocês estão vendo por aí. Talvez na data que eu poste esse vídeo já até saiu, já até lançaram aí o financiamento coletivo desse projeto, e eu vou trazer outro vídeo aqui falando melhor, mas, né, no momento da gravação desse vídeo ainda ele está em Avise-me, né, ou seja, não foi tão divulgado assim. E como eu descobri por conta própria, ninguém me avisou sobre isso, eu acho que não tem problema nenhum eu divulgar por aqui, né? Então nós temos ali arquivos secretos, vai ser um financiamento coletivo que vai vir relacionado à Ordem Paranormal. A gente tem inclusive a imagem da Agatha ali na frente, e eu tô bem curioso para o que seja isso. Eu acredito que será uma nova coletânea de aventuras, mas eu quero muito saber. De qualquer forma é isso, se você já jogou ou leu aí o Vendetta Oculta, não esqueça de comentar sua opinião, que eu quero muito saber, e também de usar o cupom Dados Mágicos para comprar o Vendetta Oculta, caso você ainda não tenha comprado.
comprado, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, até a próxima.